Neste último domingo, a HBO Max finalmente liberou o guardado trailer de Welcome to Derry, a série do mesmo universo de It a Coisa. E claro, as expectativas dos fãs estão lá em cima. Com uma atmosfera densa, cenas arrepiantes, referências e o retorno de Pennywise, o trailer convida o público a mergulhar mais fundo nas raízes do mal que assombra a pequena cidade de Derry. Então vamos analisar cada cena desse trailer e prepare-se porque Derry nunca dorme. Fala galera, eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai analisar o trailer que saiu de Welcome to Derry. A gente vai analisar cena por cena, vamos teorizar, vamos ver algumas referências, curiosidades, enfim. Vamos fazer isso tudo nesse vídeo. Você já sabe, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, estamos chegando a quase 100 inscritos, olha que legal. Vamos parar de enrolação e vamos falar sobre esse trailer. Bom, vamos falar o que a gente sabe até então sobre essa série. Bom, a gente sabe que vai se passar 27 anos antes do primeiro filme, né, lá de 2017. Ou seja, vai se passar em 1962, mais especificamente, e as temporadas vai ser baseadas em interlúdios do livro. Interlúdios são as pesquisas feitas pelo personagem Mike Hanlon, né? Ele pesquisa sobre o passado de Derry. E teoricamente, a primeira temporada era para retratar o incêndio do Black Spot, que era uma boate frequentada por soldados negros, né? Que eles usavam ali para beber, se divertir, justamente por conta naquela época os negros não eram bem-vindos praticamente em lugar nenhum. Né? Só que vamos ter uma diferença nessa temporada, uma diferença na história que a gente vai falar mais pra frente. E a gente vai acompanhar essa família que vai chegar em Derry, né, e vai notar coisas estranhas que acontecem nessa maldita cidade, né? Agora vamos para as cenas. Bom, a primeira cena que aparece pra gente é a família chegando em Derry, né? Nova família que eu mencionei pra vocês, e um destaque para essa família é esse rapaz aqui, que é o pai da família, né? Ele, quando eu fui pesquisar o nome dos personagens, se chama William Hanlon. Para quem não sabe, William Hanlon é o pai do Mike Hanlon no livro. Né? Só que esse garotinho que aparece aí não tem como ele ser o Mike Hanlon justamente por conta do tempo. Então acredito eu que esse William Hanlon é o avô do Mike e o garotinho é o pai do Mike. Deve ser o William Hanlon Jr. Acredito eu que seja isso. Bom, logo depois aparece a esposa do William Hanlon falando com a personagem que apareceu lá no primeiro teaser. E ela pergunta pra ela como tá sendo a adaptação deles na cidade. E a gente sabe que vai ser algo muito difícil justamente por conta do preconceito que era muito comum naquela época, infelizmente, né? Por eles serem negros. E por tudo que acontece em Derry, né? Os assassinatos, os desaparecimentos, o próprio Pennywise em si. Então, tipo assim, a adaptação vai ser algo muito difícil aqui pra eles. Na próxima cena é mostrado também a placa Bem-vindos a Derry e vemos o lenhador ali do lado que foi usado para aterrorizar o Rich lá no It, capítulo 2, né? O segundo filme. Achei essa referência bem legal. Logo na próxima cena, a esposa do William Hanlon tá fazendo algumas compras ali e ela presencia algumas crianças batendo em outra criança no meio da rua. E os adultos ali passam como se nada tivesse acontecido e a gente vai falar dessa cena mais pra frente. Na próxima cena, a gente vê aquele garotinho lá do primeiro teaser, né? Aquele garoto que entrou no carro daquele casal, e aquele casal perguntou para onde ele iria, e ele falou em qualquer lugar menos em Derry, né? E aqui ele tá no cinema, e algumas pessoas que já assistiram os 10 primeiros minutos do primeiro episódio, lá na Comic Con de San Diego, falaram que essa vai ser a cena inicial da série, né? E logo depois aparece pra gente ele saindo de Derry, e depois acontece toda aquela cena que a gente viu no último teaser. Logo depois aparece pra gente cartaz de outras crianças desaparecidas, e também tem uma referência clara ao Clube dos Otários, que é a cena deles andando de bicicleta, né? As crianças lá dos filmes. E outra referência bem legal é que ali do lado a gente vê uma placa de um restaurante chamado Oriente, onde eles se reuniram já adultos pela primeira vez lá no It capítulo 2. Uma referência bem legal também. Logo depois a gente vê essa placa na frente da escola avisando sobre o toque de recolher antes de escurecer. Claro, o capeta está solto, né? O mínimo que a gente vai fazer é um toque de recolher, tem que fazer mesmo. Na próxima cena vemos a nova turma conversando sobre o desaparecimento do garoto que vimos no cinema e entrando no carro. Esse garoto fazia parte desse grupo e essa garota ela fala que ele já estava vendo coisas estranhas antes. E eles começam a especular o que pode ser. E um desses garotos falam que pode ser um orixá. Porque a gente sabe que não é nada disso, né? O Pennywise é algo muito pior, né? O orixá, porra, o orixá é coisa boa, né? Aqui vemos o filho tendo uma conversa com a mãe, com certeza depois de ter acontecido algo com ele. Pode ser aquela cena do teaser 1, né? Que ele tá sendo afogado por alguma coisa. Pode ter sido depois dessa cena, ou ele viu alguma coisa que deixou ele assim também, enfim, não dá pra saber. Aqui vemos o delegado novamente dando esse sorrisinho como se estivesse sendo influenciado pelo Pennywise, o que não é surpresa, tá? Ou ele só não tá acreditando no que as crianças estão falando, porque obviamente eles vão procurar a polícia depois de presenciar isso tudo que tá acontecendo na cidade. E logo em seguida aparece esse ônibus com alguns presos, né? Provavelmente eles estão sendo transferidos e parece que vai entrar mais alguém nesse ônibus, né? Os policiais estão ali olhando, né? A galera que tá ali dentro também tá olhando e o policial ali da esquerda tá olhando ali pra baixo como se estivesse arrastando alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim, né? Tivesse com alguma coisa no pé, mas enfim. E eu não duvido nada que esses presos vão escapar, tá? Vai acontecer alguma coisa que eles vão conseguir escapar. Logo depois vemos os garotos olhando pro famoso balão vermelho passando sozinho, né? O famoso balão do Pennywise. E depois eles falam que precisam contar isso pra alguém. E eu acho que é nesse momento que eles vão lá falar
com o delegado e, né, tem aquele lance de o delegado não acreditar neles por serem crianças e tudo mais. Logo depois corta pra uma personagem falando que as pessoas só acreditam naquilo que pode ver. É claro, além de ter o clichê dos adultos não acreditarem nas crianças, eles não vão acreditar naquilo que eles não estão vendo. A gente vai falar disso mais pra frente. Aqui a gente vê um personagem que é o amigo da família, né, amigo ali do Will Hammond, e vemos que ele tá no esgoto, no covil do Pennywise. A gente já viu essa casinha lá no primeiro filme, quando o Pennywise captura a Beverly. Só que eu acredito que nessa cena aqui é só um sonho. Agora uma curiosidade pra vocês, é que eu fui pesquisar o nome dos outros personagens, né, pra ver se aparecia alguma coisa, e o nome dele apareceu. E o nome dele é Dick Halloran. Ele é um personagem que está no livro, mas não só no livro. Ele também está em outra obra do Stephen King. Ele é o cozinheiro do hotel do filme O Iluminado, cara. Então ele também está no livro e também está aqui. Achei isso muito legal. E logo em seguida a gente vê essas crianças num local cheio de névoa, que provavelmente é uma ilusão feita pelo Pennywise, e tá cheio de cartazes de crianças desaparecidas. Agora esse local que eles estão em frente não dá pra saber o que é ou onde é. E logo depois dessa cena do Will perguntando pro Dick Henry o que é isso, né? Ele gritando, falando que não sabe o que tá acontecendo. Talvez o Dick Henry tenha feito algo estranho que ele não se lembre, né? E o William tá perguntando, o que é isso? E ele fala, eu não sei o que tá acontecendo, deve ser algo assim. Logo em seguida aparece aquela garota do grupo tendo um pesadelo. Eu acredito que ela esteja tendo um pesadelo com o garoto que desapareceu, né? Do cinema, lá do carro que era amigo deles, né? E provavelmente vai fazer esse jogo de cena, né? Assim que acontecer algo ruim com ele, ela vai acordar de um pesadelo. Ou ela tá tendo um pesadelo com outra coisa que vai aparecer aí no teaser. Logo depois a gente vê alguém espiando pela janela e logo em seguida aparece o Pennywise atrás de uma árvore. E gente, eu preciso ressaltar pra vocês que eu tô muito feliz com a volta do diretor, que é o Andy Muschietti, que ele dirigiu os dois primeiros filmes do It, né? O capítulo 1 e o capítulo 2, e também o retorno do ator Bill Skarsgård, né? Que ele que faz o Pennywise, que ele inclusive é sensacional, cara. Não tem como você olhar pro Pennywise e não ver esse ator, porque casou muito. Eu tô muito feliz que esse diretor e esse ator voltaram pra essa série, tá? Eu só queria ressaltar isso pra vocês. E aqui é a cena que eu falei pra vocês que a gente ia ver mais pra frente, que é a continuação daquela cena que ela foi interferir lá na briga que tava acontecendo no meio da rua. E a gente vê que essas crianças tentam intimidar ela, né? E acredito eu, cara, que esse garoto que tá tentando intimidar ela, ele é filho de alguém importante, tá? Eu chutaria que é filho do delegado, tá? E a gente vê que alguns adultos estão olhando com estranheza para ela. Bom, isso talvez tenha uma explicação, justamente porque no livro é explicado, nos filmes nem tanto, que no livro o Pennywise ele tem uma influência muito grande sobre Derry e sobre os adultos de lá, né? Então por isso que os adultos eles fazem vista grossa, fingem que não tem nada acontecendo, tá ligado? Às vezes não vê nada, só as crianças que vêm. Por isso que é muito mais difícil dos adultos acreditarem nas crianças, né? Porque o Pennywise ele tem essa influência sobre os adultos e sobre a própria Derry, né? Então, como ela é novata na cidade, ela ainda não tá sobre essa influência dele. Então, por isso que a galera tá estranhando ela interferindo ali naquela briga. Deve ser por conta disso. E logo em seguida a gente vê esse cara surtando preso na cadeira, né? Tentando se soltar. Provavelmente deve ser aquele preso que estava indo por um ônibus, tá? Não tem como saber. Na próxima cena a gente vê um garoto correndo pela escola. Dá pra ver que tá acontecendo um incêndio justamente por conta da fumaça. Mas não dá pra saber se é um sonho ou se tá acontecendo de fato, né? Ou se é alguma influência do Pennywise. Logo em seguida a gente vê essa cena que parece ser na época de guerra. Isso tá com muita cara de flashback. Provavelmente deve ser flashback do Dick Halloran. E a gente vê o Pennywise ali de fundo, que inclusive tá me lembrando muito o visual do Pennywise lá do primeiro filme de 1990, cara. Talvez eu seja maluco, mas tá me lembrando muito. Logo em seguida aparecem essas crianças em um estado de transe, que inclusive é assim que as pessoas ficam ao olhar para a luz da morte do Pennywise. E aqui dá pra perceber que é dentro do cinema, que é onde a série vai girar em torno, né? Por isso que eu falei pra vocês ali no começo que ia ter uma diferença na história, né? Vai ter um incêndio, mas parece que vai ser dentro desse cinema. E dá pra ver que as crianças estão sujas ali de sangue no rosto, na camisa, enfim. Aparece mais uma vez aquele casal que deu carona pra aquele garoto, né? Só que dessa vez aparece essa mulher gritando e vemos o pai olhando pelo retrovisor. Gente, eu sei exatamente o que acontece nessa cena porque eu li os 10 primeiros minutos que assistiram lá no Comic Con, mas eu não vou falar, tá? Não vou estragar a experiência de vocês, mas é uma coisa muito bizarra. E aparece essa criança com esses olhos bugados que é típico do Pennywise, que foi criado pelo próprio ator Bill Skarsgård, que faz o Pennywise, né? Ele consegue fazer o olho virado pra vítima e o olho apontando pra câmera. Bizarro. E logo em seguida aparece essa cena que acredito que seja a continuação daquela cena que o Dick Halloran tá lá no esgoto, né? Ele tá tentando escapar. Aparece pra gente a casa mal assombrada do Pennywise, né? Que é ali onde ele vive, ali que ficou o covil dele. E logo em seguida aparece o William Hanlon com o personagem do lado, que eu acredito que seja parente daquela personagem lá do início que tava conversando com a esposa dele. E aqui parece que eles estão naquele lugar onde as crianças estavam, né? Que tava cheio de névoa, ou eles estão vendo o cinema incendiado. Pode ser que seja isso também. E logo em seguida aparece o mesmo personagem com uma máscara agora. Ele parece ser indígena e eu acredito que ele
e aquela mulher lá do início vai ter um papel muito importante nessa temporada. Logo depois vemos uma das crianças tentando quebrar o vidro da porta, provavelmente é naquela cena do cinema. Próxima cena a gente vê essa coisa horrenda no chão, né, que apareceu algumas cenas dessa garota no mercado, que é depois daquela cena que aparece alguns dedos no pote e depois aparece ela correndo, né, ela provavelmente tá correndo desse monstro e talvez seja só um sonho, talvez aquela cena que ela tá acordando de pesadelo seja por conta desse pesadelo aqui, talvez seja isso. Na próxima cena, eu acredito que seja logo depois do incêndio, né, provavelmente o cara ele tá buscando sobrevivente, né, e ele vai encontrar um que eu acredito que seja o William Reon Jr. Na próxima cena é a cena, né, do início do incêndio do cinema, o que já me deixou meio puto, porque o incêndio tá se iniciando, tá rolando, e as crianças não fazem nada, né, elas não correm, não fazem nada, né, só ficam ali olhando. Mas é interessante falar é que essa cena aqui, ela tá meio vazia, não tá casando com a outra cena lá que aparece as crianças em transe, sujas de sangue, porque lá parece estar muito mais cheio, né? Mas eu acredito sim que seja a mesma cena. E a próxima cena, que é a continuação do incêndio do cinema, é o Pennywise estendendo a mão amigável dele, porque, claro, né, o Pennywise adora ajudar as pessoas. E parece que vai ser as mesmas características do Pennywise lá dos filmes, cara, o que não é algo ruim, tá? Porque eu acho muito icônico a roupa dele. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo suas teorias, beleza? Falem aí o que vocês estão esperando dessa série, tá? Se vocês estão hypados ou não, né? E é isso. Valeu, falou e fui!